E entre esses grandes homens também havia uma grande mulher. O nome dela era Hipácia e ela era matemática e astrônoma. A última luz da biblioteca, cujo martírio está ligado à destruição deste lugar 7 séculos depois dele ter sido fundado. Vejam este lugar. Os reis gregos do Egito que sucederam Alexandre colocaram os avanços na ciência, na literatura e na medicina entre os tesouros do império. Durante séculos, eles apoiaram generosamente a pesquisa e a erudição. Um esclarecimento dividido por poucos chefes de Estado na época e agora. Neste grande salão havia 10 grandes laboratórios de pesquisa. Havia fontes e colunatas, jardins botânicos e até um zoológico com animais da Índia e da África subsaariana. Havia salas de dissecações e um observatório astronômico. Mas o tesouro da biblioteca, consagrada ao deus Serapis, construída na cidade de Alexandre, era a sua coleção de livros. Os organizadores da biblioteca varreram todas as culturas e línguas do mundo atrás de livros. Eles mandaram agentes ao exterior para comprar bibliotecas. Os navios comerciais que atracavam no porto de Alexandria eram vasculhados pela polícia. Não para encontrar contrabando, mas livros. Eles pegavam emprestados os pergaminhos, os copiavam e devolviam aos donos. Até serem estudados, esses pergaminhos eram guardados em grandes pilhas chamadas de livros dos navios. É difícil saber os números exatos, mas parece que a biblioteca continha, em seu apogeu, quase 1 milhão de pergaminhos. A cana do papiro cresce no Egito. Ele é a origem da nossa palavra papel. E cada um dos volumes daquele 1 milhão que existia nesta biblioteca foi escrito à mão em pergaminhos de papiro. O que aconteceu com aqueles livros todos? Bom, a civilização clássica que os criou desintegrou-se. A própria biblioteca foi destruída. Apenas uma pequena fração dos trabalhos sobreviveu. E do resto sobraram apenas fragmentos espalhados de dar dó. Mas por que esses pedaços remanescentes são de atormentar tanto? Por exemplo, sabemos que outrora existia aqui um livro do astrônomo Aristarco de Samos, que parece ter afirmado que a Terra era um dos planetas que, como os outros planetas, orbita o Sol e que as estrelas estão enormemente distantes. Tudo absolutamente correto, mas nós tivemos que esperar quase 2000 anos para que estes fatos fossem redescobertos. As pilhas de astronomia na Biblioteca de Alexandria. Hiparco, Ptolomeu, aqui está. Aristarco. Este é o livro. Como eu adoraria poder ler este livro. Saber como Aristarco descobriu tudo. Mas ele sumiu totalmente e para sempre. Se multiplicarmos nosso sentido de perda desta obra de Aristarco por, digamos, 100.000, começaremos a apreciar a grandeza da conquista da civilização clássica e a tragédia de sua destruição. Nós ultrapassamos de longe a ciência conhecida do mundo antigo, mas há brechas irreparáveis em nosso conhecimento histórico. Imaginem que mistérios do passado poderiam ser resolvidos com um cartão de usuário desta biblioteca. Por exemplo, conhecemos uma história do mundo em 3 volumes, agora perdida, escrita por um sacerdote babilônio chamado Berossus. O volume 1 lidava com o intervalo da criação do mundo
até a Grande Inundação, um período que ele dizia ter 432 mil anos, ou cerca de 100 vezes mais longo do que a cronologia do Antigo Testamento. Que maravilhas havia nos livros de Berossos! Mas por que eu trouxe vocês 2000 anos atrás até a Biblioteca de Alexandria? Porque foi quando e onde nós humanos, pela primeira vez, reunimos séria e sistematicamente o conhecimento do mundo. Esta é a Terra como Eratóstenes a conhecia, um minúsculo mundo esférico flutuando em uma imensidade de espaço e tempo. Estávamos, depois de muito tempo, começando a achar a nossa verdadeira situação no cosmos. Os cientistas da antiguidade deram os primeiros passos nessa direção antes que sua civilização desmoronasse. Mas depois da Idade das Trevas, foi de longe a redescoberta dos trabalhos que esses estudiosos fizeram aqui que tornou possível o Renascimento e, portanto, influenciou enormemente a nossa cultura. Quando, no século XV, a Europa finalmente estava pronta para acordar de seu longo sono, ela pegou algumas das ferramentas, livros e conceitos que estavam aqui guardados há mais de 1000 anos. Em 1600, as ideias há muito esquecidas de Aristarco foram redescobertas. Johannes Kepler construiu modelos elaborados para entender o movimento e o arranjo dos planetas, o relógio dos céus. E à noite, ele sonhava em viajar à Lua. Suas ferramentas de princípio científico eram a matemática da Biblioteca Alexandrina e um respeito inabalável pelos fatos, por mais inquietantes que fossem. Sua história e a história dos cientistas que vieram depois dele também fazem parte da nossa viagem. 70 anos depois, o universo centrado no Sol de Aristarco e Copérnico era largamente aceito na Europa do Iluminismo. Surgiu a ideia de que os planetas eram mundos governados por leis da natureza e a especulação científica virou-se para o movimento das estrelas. O relógio dos céus estava limitado pelos fabricantes de relógios da Terra. A precisa marcação do tempo permitia as grandes viagens à vela de exploração e descobertas que uniram a Terra. Foi uma época em que a pesquisa livre era valorizada de novo. "250 anos depois, a Terra foi toda explorada. Os novos aventureiros agora olhavam para os planetas e as estrelas. As galáxias foram reconhecidas como grandes aglomerados de estrelas, universos ilhados, milhões de anos-luz de distância. Na década de 20, os astrônomos tinham começado a medir a velocidade das galáxias distantes.